Vitória 0, Corinthians 0, num dos jogos mais tenebrosos de assistir, de sangrar os olhos da história da humanidade, e nada melhor para representar essa partida do que eu contar uma história aqui. Quando eu tava na terceira série, eu fui apresentar um trabalho, uma maquete na classe, na sala de aula. A hora que eu cheguei com a maquete, todo pimpão, todo bonito, todo sorrateiro, a sala toda quietinha para poder ver o que eu tinha preparado sobre relevos, montanhas, e todo mundo quieto. A hora que eu comecei a falar, sem querer eu dei uma forçada de barra a mais e soltei aquela peiduca, sabe? Verdadeira, a sala toda caiu na gargalhada. Naquele momento eu não sabia aonde enfiar a minha cara, eu queria ser um avestruz na hora e sumir do planeta Terra. Naquele dia eu não fiquei tão triste e não fiquei tão puto quanto assistir esta bosta desse jogo do Corinthians contra o Vitória, esse 0 a 0 tenebroso. Eu assisti o final de Marley e eu a primeira vez e meus olhos pareciam uma bica, dava pra, sabe, transformar o deserto do Saara num oceano de tanta tristeza. Eu não fiquei tão triste quanto neste jogo de Vitória e Corinthians. Eu também lembro do meu grande amor no prezinho, a Maria Amélia. Nossa, eu amava esta garota, até que um dia ela pegou e deu um beijo no rosto do outro moleque que eu odiava, odeio até hoje. Eu vejo ele passando na rua, ele tá gordão, tá esquisito, tá sem dente, tá maluco esse cara aí. Mas eu lembro como se fosse... Eu não fiquei tão triste quanto fiquei nesse jogo de Corinthians e Vitória. E o pior, eu tenho uma missão aqui, que é achar 10 minutos pelo menos pra falar desta bosta desse jogo que não teve uma finalização no gol do Corinthians. Se o maluco do Vitória que entrou ali no segundo tempo não tivesse tido uma finalização e o Hugo não tivesse defendido, o jogo ia ser isso a partida toda, um gramado horrível, os caras do Corinthians não acertando nada, do meio pra frente o Breno Bidon numa das piores partidas que eu vi na minha vida, Rodrigo Garro uma das piores partidas que eu vi na minha vida, Yuri Alberto numa das piores partidas que eu vi na minha vida, o Kaique, todo mundo, os caras ficaram em outro planeta, na verdade. Dá pra gente olhar o copo meio cheio, né, como dizem, e ver que o Corinthians tá a 4 jogos sem sofrer gol e tal, dá pra olhar um copo meio cheio, mas a grande realidade é que no momento da gravação desse vídeo, o Cruzeiro estava ganhando de 2 a 0, então eu não sei o que aconteceu no final, mas provavelmente o Cruzeiro vai ganhar e com esse resultado o Corinthians está na zona de rebaixamento. Quem é o culpado? Eu pergunto pra você, eu vou te responder. A diretoria do Corinthians, a gente vai conversar sobre tudo isso aí a partir de agora, então é importante que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, toda essa parafernália aí que ajuda demais a gente a continuar existindo. Só de, ó, se passou de 10 minutos aqui, pelo amor de Deus, tá? Coloca aqui embaixo, eu vou colocar aqui embaixo a minha chave Pix, tá? Que é pix.papofiel@gmail.com. Vai ser um Pix pra insalubridade, vai ser um Pix pela dor, vai ser um Pix pelo sofrimento. Manda aí 5 que seja, 10 que seja, vai ajudar, porque se passou de 10 minutos eu sou um verdadeiro gênio. E não conte as inserções dos nossos patrocinadores, porque é lógico que vai ter mais ou menos um minutinho que eu vou ter que falar da Minimal Club, da Reimu aqui, mas desconsidere isso, tem que ter mais que 10 minutos comigo falando sobre esta porcaria. Então deixa o like, essas coisas todas aí que ajudam demais. Provavelmente eu vou contar alguma história aqui no decorrer dessa conversa, porque não tem muito o que falar sobre esse jogo horrível, né? Como que foi a escalação? A escalação foi dentro das limitações que dava pra se esperar. O Fernando Diniz não tinha o Mateuzinho e o reserva imediato acaba sendo o Pedro Milans mesmo, e não tinha o André por conta da expulsão no clássico ainda, que a gente já conversou bastante sobre isso, nem vou entrar nesse assunto aí, senão é chover no molhado mais uma vez. E aí ele tinha as opções de entrar com o Carrijo e o Matheus Pereira. Quem acompanhou o nosso pré-jogo aqui, viu que a minha opção seria, se eu mandasse alguma coisa, se eu tivesse qualquer poder de influência, seria o Matheus Pereira e não o André Carrijo, porque eu acho que o Matheus Pereira ele tem esse passe mais agudo, ele quebra a linha e tal, mas eu não via colocar o Carrijo como também o fim do mundo. Acabava a dúvida ficando entre os dois mesmo, e no decorrer da partida acabou que o Matheus Pereira entrou, mas o André Carrijo fez uma partida também, eu não lembro o Carrijo fez várias partidas ruins, na verdade, mas eu não lembro de uma tão ruim quanto essa, e vai além de ter jogado mal,
me parecia que o Carrijo estava com má vontade, não é nem sem vontade, má vontade, não tava ali se dedicando, sabe, tava tentando meio que ir no foda-se. No final do jogo, na verdade no meio ali do segundo tempo, quando sai o Pedro Milans, ele começa a cobrir lateral, aí ele piora ainda mais o nível de rendimento, mas não conseguiu acrescentar em porcaria nenhuma. Então, dentro das limitações, era a escalação que já vinha acontecendo desde a estreia do Diniz contra o Platense, que foi 2-0 pra gente na Libertadores, também a mesma escalação sendo repetida depois contra o Palmeiras e depois contra o Santa Fé. Como não dava pra colocar Mateuzinho e o André, foi a mesma escalação tirando os dois e a opção do Fernando Diniz foi pelo Carrijo. O primeiro tempo começou ruim e terminou pior, começou péssimo e terminou mais péssimo ainda, começou terrível e terminou melancólico. Sabe, não tinha nada, os dois times não tiveram finalizações no gol, os dois gols. Eu não sei, por exemplo, se o goleiro do Vitória é bom, eu não sei, sabe, se chutasse uma bola no gol, se o goleiro ia espalmar, se o goleiro ia bater roupa, porque o goleiro simplesmente não criava pra finalizar. E não foi nem a questão da decisão do último terço de campo, sabe, aquela decisão final que você abre, aí você pode finalizar e não finaliza. No meio campo, as nossas jogadas morriam. O Garro não estava acertando nada. Quando a gente tinha alguma bola mais redonda, num gramado bem ruim, mas não dá pra culpar o gramado, porque o Vitória estava jogando no mesmo gramado, né? Mas quando tinha uma bola um pouquinho mais redonda, a gente se livrava dela, o Garro errava passe, Breno Bidon errava passe, o Kaique errava passe, né? O Carrijo errava, todo mundo. Então a nossa saída de bola morreu. O Ranielli, quando a gente tentava fazer alguma coisa, era uma ligação direta do zagueiro, que errava também, né? Então o Gustavo Henrique tentou algumas ligações ali com o Pedro Milans e tal, também não achou nada porque a gente errava os passes. Se eu não me engano, as estatísticas no final da partida tava dando mais de 110 passes incompletos. Aí você vê, pô, aquele passe em profundidade que você tá na frente da área. Não, passe simples de meio campo, tanto pro Corinthians quanto pro Vitória. Tanto o Corinthians quanto o Vitória deveria pagar um adicional de insalubridade pra todo torcedor, principalmente os que estavam no estádio. Os que pagou ingresso pra ver isso deveria receber o valor do ingresso de volta e mais um valor de multa aí, né, de, sei lá, de danos morais. Eu não sei nem como é que é o nome disso aí pra poder assistir esse jogo. Foi terrível, terrível. Então a opção da escalação foi isso. O primeiro tempo não tem muito o que desenrolar sobre isso. O Fernando Diniz tentou acertar na base da conversa ali com os caras, mas não conseguiu achar muita coisa, porque as correções que ele estava tentando fazer eram correções de posicionamento, mas os caras não estavam conseguindo acertar o passe de 1,5 m. E aí era um jogo que, vamos falar sobre o resultado em si. No contexto do Campeonato Brasileiro, você empatar fora de casa, principalmente contra o Vitória no Barradão, não é uma tragédia. O problema é que a gente construiu a tragédia ao longo do campeonato até a 12ª rodada, que foi quando a gente empatou. Então tudo que foi construído é o que faz esse empate ser tão melancólico, tão triste, tão preocupante, a ponto da gente estar na zona de rebaixamento nesse momento. É fim de mundo nesse momento? Não, porque a gente tem aí um processo de transição de treinador, mas tudo que foi construído até agora tem um culpado. Esse culpado chama Osmar Stabile. Se você quiser estender para mais alguém, pode colocar o Marcelo Paz também, porque os caras seguraram o Dorival Júnior até não conseguir mais, mesmo do cara evidenciando desde o ano passado que não tinha condição de treinar o time. E aí na hora que já a gente tá lá beliscando a zona de abaixamento em véspera de começar a Libertadores com todos os campeonatos, aí ele resolve trocar de treinador e qualquer um que pegasse essa bucha aí ia sentir bastante dificuldade nesse momento. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis para um empate fora de casa, beleza, mas nesse cenário acabou colocando a gente na zona de rebaixamento. E o segundo tempo, na minha concepção, na hora que acaba o primeiro tempo, eu ainda comento que a primeira dama que tava assistindo comigo, falei assim, cara, mano, olha, não tem como, é impossível o segundo tempo ser pior, é impossível. Porque assim, a gente já tava no limite, o fundo do poço. Abaixo do fundo do poço não tem mais nada. Então o máximo que conseguiria ser igual. E conseguiu ser igual. A gente foi exatamente... A gente não conseguiu uma finalização. Pra não falar que não melhorou nada e ser muito gentil ali no finalzinho, que a gente conseguiu trocar um pouquinho mais de passe e tal, mas que os dois times estavam mais cansados. Mas as principais chances de gol, nem foi isso também, tá? As principais... Sei lá, teve alguém que ficou um pouquinho mais próximo da vitória, foi o Vitória. Tá, mas mesmo assim, de longe, a única finalização que teve do Renato Kaiser antes dele sair lesionado no primeiro tempo, tava impedido. Então não teve
nada. Os caras cruzavam na área, a gente tava bem colocado defensivamente. É aquele negócio, o copo meio cheio. Qual que é o copo meio cheio? Pelo menos a gente não sofre gols, na defesa tava bem postada, só, tá? Meu Deus, cara, é se esforçar muito realmente pra tentar achar alguma coisa nesse cenário. O que dá pra fazer agora? Agora é respirar fundo, entender que no meio desse Campeonato Brasileiro até ter a parada pra Copa do Mundo, tem a Copa do Brasil, tem mais alguns jogos da Libertadores e a gente precisa continuar vivo, pelo menos nas competições, né, nas Copas, e no Campeonato Brasileiro a gente tem que conseguir pontuar em casa e pontuar bem. Nos jogos em casa, independente contra quem for, pode ser o Flamengo ou o Mirassol, não importa. Vai jogar em casa? Tem que conseguir os 3 pontos. Fora de casa, se a gente for empatando e tal, mais ou menos, aí perde um jogo, depois recupera no outro ali, dá pra gente sair da zona de abaixamento. Eu já falo aqui desde sempre, e não mudei a minha opinião, que o time do Corinthians, o elenco, né, o plantel pra Campeonato Brasileiro é plantel de meio de tabela. É plantel ali de 10ª colocação, 9ª colocação, 11ª. Deve ser nessa meiuca que a gente vai acabar e as coisas vão encaixando pouco a pouco. E aí eu preciso do seu comentário aqui embaixo, tá? Porque se eu estiver muito longe da realidade aí também, você pode comentar e tal, pode xingar, qualquer coisa assim. É que se você xingar, normalmente o YouTube mesmo corta o comentário aí, mas enfim, você pode desabafar com certeza, mas assistindo o jogo de hoje, a gente só consegue se preocupar muito, porque o Corinthians começa a ficar ali na parte de baixo, aí de repente, né, não depende só de si para poder sair, vai ter que ganhar e torcer para outros resultados também coincidirem aí com um bom retrospecto e tal, né? Bom, vamos para as notas agora. Como eu sempre faço aqui antes das notas, agradecer os nossos queridos patrocinadores. Quem veste o papai aqui, né? Essa camiseta aqui é da Minimal Club, algodão egípcio, né? Brabo demais, né, primeira dama? Top. Então, Minimal Club, entre no site da Minimal Club aí e tem o link aqui na descrição e tal, eu deixo sempre fixado aqui, e aí você faz a sua compra e coloca o cupom ADALBA. Algodão egípcio, tem também 7% de elastano para ter um caimento legal aí. Não tem só camisetas, tem short, tem bermuda, tem um monte de coisa lá também, calça, tem cueca, tem um monte de coisa, então pode ter certeza que você vai comprar produtos de altíssima qualidade. E também tem a Reimu. Reimu é o melhor doce de leite do mercado, apenas 29 calorias por porção, 0 açúcar adicionado, você não vai sair da sua dieta e ele é extremamente saboroso. Pode comprar, confia no pai que o inimigo cai, você tá ligado, né? Então, e aí você pode comprar lá no site da Reimu e depois me agradeça. Quando chegar, aí você coloca na geladeira, deixa umas 2 horinhas lá, porra, você vai ter um doce de leite incrível que você nunca vai parar de consumir. Não esqueça também de colocar o cupom ADALBA e ser feliz. Você vai comer bastante e não vai sair da sua dieta, se você tiver dieta, e se você não tiver dieta, melhor ainda, que você pode comer 3 potes aí, que tá tudo em paz. Vamos para as notas aqui deste 0-0 incrível contra o Vitória, certo? Olha, você vai perceber que no aspecto defensivo, eu dei uma puxadinha de nota um pouquinho melhor. Ofensivo a gente não criou nada, não teve nada. Então qualquer coisa que tiver aqui, não reclama comigo assim, ó. Pô, mas o Yuri tem nota ainda? Como se ele não fez nada e tal? É no aspecto defensivo, né? Na recompactação de linha, estar colocado no quadrado que era pra estar colocado. É isso, beleza? Então tudo que tiver aqui é só no aspecto defensivo. Melhor jogador da partida, Hugo Souza. Hugo Souza, nota 6. A única bola que foi pro gol, ele defendeu. Tem como não dar uma nota melhor pra ele, o melhor jogador da partida? A gente não teve uma finalização pra dar um contraponto. Teve uma bola no finalzinho que o Caio César sofre uma falta claríssima na entrada da área. Que árbitro ruim também, hein? E aí a gente poderia ter a chance de chutar uma bola no gol, mas o árbitro também era fraco. Mas eu não teria coragem de chegar aqui e falar pra você que a culpa é da arbitragem, nem do gramado, nem nada disso. Não tem como, a culpa pra mim é óbvio do topo, que é o presidente, o diretor de futebol, o executivo de futebol, e dos jogadores em campo que não acertaram nada. Tava todo mundo pregado também, vem de jogos muito intensos. Enfim, vou dar uma passada de pano por enquanto aí, porque eu ainda tô com paciência. Hugo Souza, nota 6 e melhor jogador da partida. Pedro Milans, pra mim, fez uma partida de todo mundo que estava no sistema defensivo do Corinthians. Pra mim, o Pedro Milans foi o pior até defensivamente do que o Carrillo, perdendo algumas bolas, não conseguindo compactar algumas linhas, né? Teve uma hora que ele quase que entregou uma bola assim, rolando assim. Tô dando uma nota 3 por
positivo, assim, tirando esses pontos aí, teve algumas horas que ele tava bem colocado, tá? Então nota 3 para o Pedro Milans, não foi o pior jogador da partida. Gabriel Paulista, nota 5 e o Gustavo Henrique, nota 5. Eu não consigo ver nada além, porque os caras estavam bem colocados na zaga. Seguimos. Matheus Bidu, nota 5. Você vai ver que é uma enxurrada de 5 aqui, tudo pensando na parte defensiva. Raniel, nota 5. Com a bola no pé, uma porcaria. Matheus Bidu com a bola no pé também, mais ou menos e tal, mas defensivamente que a gente conseguiu oferecer alguma coisa, né? Ou melhor, impedir que o Vitória conseguisse finalizar mais vezes no gol. O Vitória também não fez muito o técnico dos caras é o Jair Ventura também, é difícil. André Carrijo, Raniel nota 5, Matheus Bidu nota 5, André Carrijo pra mim o pior jogador da partida, tô dando nota meio aqui. Por quê? Porque do Carrijo eu exijo mais do que apenas a compactação defensiva. Tecnicamente ele tem que acrescentar na proposta que foi colocado para ter uma boa saída de bola, para poder acrescentar nesse volume de jogo, nessa transição entre o nosso primeiro setor para o setor ofensivo, para poder ficar mais próximo do Rodrigo Garro, do próprio Breno Bidon, e isso ele não ofereceu nada, sem contar que ele errou tudo com a bola no pé, por isso nota meio, uma partida horrível que, como eu falei, parecia que o Carrijo estava jogando com má vontade, o que é pior. Eu tinha essa mesma sensação do Félix Torres quando tava aqui, viu? Félix Torres chegou num determinado momento que eu nem achava ele tão ruim quanto ele tava demonstrando. Eu falei, caralho, ele tava jogando num nível que parece que ele quer jogar naquele nível, né, cara? Aí a gente começa a pegar esses rolês aí e começa a ficar meio esquisito, tá? André Carrijo nota meio, e esse meio, sei lá de onde que eu tirei. Teve um desarme dele dentro da nossa área, o cara tentou cortar ele conseguiu desarmar, acho que foi daí que veio esse meio. Breno Bidon, nota 1,5, partida tenebrosa do Breno Bidon, pra galera que fala que eu passo pano pra ele, tudo tem limite também, tá? Acabou meu pano aqui, o cara não acertou nada, também entregou algumas bolas perigosas, que se o Vitória tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha causado mais desconforto pra gente. Breno Bidon, nota 1,5, Rodrigo Garro, nota 1, Rodrigo Garro perdeu em tudo que tentou e o pior, em alguns momentos o Rodrigo Garro tentando cavar a faltinha. Aí ele tenta passar no meio de 8 jogadores que são o dobro do tamanho dele. É claro, os caras vão colocar o corpo, aí ele tenta cavar a falta nesse sentido. Mas temos que colocar mais uma ressalva a respeito do juiz, porque o Rodrigo Garro tomou cartão amarelo, porque ele tava cobrando uma agressão, né, sei lá, um tapa com o cara aqui na cara do Pedro Milans. Foi no Pedro Milans ou no Bidon? Milans, né? E aí no Milans, e aí ele foi lá cobrar como capitão, aí o árbitro deu cartão amarelo, completamente sem critério. Que árbitro ruim, né? Meu Deus, né? Só tem arbitragem ruim. Eu posso falar, pelo menos, os jogadores lá em campo não podem, que senão serão punidos. Você tem que aceitar uma arbitragem de merda, todo jogo te prejudicando, mas você não pode falar nada. Rodrigo Garro, nota 1. E da dupla de ataque, eu tô dando nota 2 pro Kaique e nota 2 pro Yuri Alberto. Por quê? Porque o Yuri Alberto conseguiu dominar algumas bolas, o Kaique também conseguiu, em algum momento, dominar uma bola e achar um passe pra linha de fundo, mas é tão pouco que eu tô entregando mais pontos pela compactação defensiva, sabe? De tá fechando linha, tá compactando linha e tal, né? Então tô dando nota 2 pros dois aí. Talvez valeria colocar até um pouquinho mais baixo, 1,5, porque não teve nada, né? Não teve nem finalização no gol. Mas é o critério que vocês falam pra mim aqui também, tá? Quando o Yuri Alberto não fala nada, mas ele corre, ele se dedica, não sei o que tem e tal. Dos caras que entraram, Matheus Pereira eu não acho que entrou mal, nota 5,5. Ele conseguiu um dos poucos que tava conseguindo encontrar o passe para frente, né? Aquele passe quebrando linha, conseguindo a ultrapassagem do Bidu algumas vezes, do próprio Yuri Alberto, do próprio Kaique, quando tava o Lingard ali também. Então eu tava tentando alguma coisa, nota 5,5. O Caio César entrou, tá de volta, mas não teve aquele 1 contra 1, teve uma hora, sofreu aquela falta na entrada da área que o juiz não deu, teve uma jogada que ele tentou driblar o cara mano a mano, mas também não encontrou muita coisa. Nota 4 pro Caio César pela tentativa nessa parte ofensiva, quando o Corinthians melhorou um pouquinho, um bocadinho no final. Alan, nota 4 também. Embora ele também entra meio que naquela caixa do Caio César, tá? Ele conseguiu, no momento que a gente tava um pouquinho melhor na partida, tentar fazer o jogo ficar mais dinâmico, mais rápido no meio campo. Olha o tanto que eu tô forçando aqui, hein? Zacaria pra mim não entrou mal, entrou bem mais uma vez. Ele entrou participativo, entrou tentando encontrar alguns passes, cruzando bola na área e tal. E o Lingard de nota 2,5, nem vi o Lingard em campo, era o que tinha pra hoje nessa situação. Não sei se você concorda aí, o jogo foi
zero, né? Foi um desespero, foi uma tortura assistir esse jogo do Corinthians. Como eu falei, parecia que os jogadores estavam pregados em campo, vem de 3 jogos muito intensos, o gramado tava horrível, o time do Vitória tava horrível, o time do Corinthians tava horrível, tava todo mundo horrível, numa noite ruim, numa tarde ruim, de um jeito ruim. Como eu falei, é tudo ruim, foi terrível, beleza? E né, acaba culminando com a gente na zona de rebaixamento, mas as coisas tendem a melhorar, na minha opinião, por isso que ainda não é o momento de se desesperar agora, tá bom? Mas já tá na nossa capa, muito provavelmente, o fantasma do rebaixamento, tá bom? Por quê? Porque o fantasma do rebaixamento faz parte do nosso dia a dia agora, até a gente não tá brigando contra o rebaixamento. Por isso que é um fantasma, tá ali assombrando, mais ou menos, tentando dar um susto na gente. Se por acaso aparecer o Corinthians mais no meio da tabela, se o Corinthians aparecer mais na parte de cima, aí a gente fala sobre outras situações nesse cenário, tá? Mas me preocupa um pouco, mas não muito. Acho que essa que é o resumo, né? Será que eu consegui passar de 10 minutos? Passei, né? Nossa, muito mais de 10 minutos? Nossa, sério? Não, de verdade, você que chegou até aqui, você tem que pelo menos... Nunca mandei um pix aí pra te fortalecer, Adalba. Pô, é o momento, não é? Vamos combinar que é o momento. Você pega aí, então, 10 não vai te deixar mais pobre, mas vai ajudar a gente tá aqui melhorando a estrutura, conseguindo ter mais coisas aqui. Então eu conto com você. 10 você fala assim, ó, foi por dó, Adalba, tó. Pode mandar, foi por dó, foi por dó. Pra começar esse 0 a 0 vai ter menos visualização. Se tiver 10 mil em 24 horas aí vai ser muito. Então o seu Pix vai ser fundamental pra poder fazer valer a pena. A gente tá aqui inventando o que vai falar nessa bodega aqui, certo? Pode falar, grita. Eu duvido que vai ter um Pix. Ela duvida que vai ter um Pix aí. Eu vou, ó, próximo pós-jogo, eu vou agradecer todos que vocês mandaram. E ler todas as mensagens. Acima de R$1, pelo menos, tá? Porque senão os caras mandam 50 de 1 centavo, eu fico aqui só lendo as mensagens, né? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias. Tamo junto, hein?